A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Chega mais uma palavra aqui da paz do Senhor, que o Senhor nos mostrava. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao versículo 24, que nos fala assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. Se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e alparca nos pés. E trazia o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O tema dessa noite: o meu filho estava morto e reviveu. Eu vou contar uma experiência um pouco longa aqui, amado, porque Deus tem nos orientado assim, entende? Então vocês vão ouvir muito sobre experiência aqui. É um dos diferenciais desse canal. Vamos falar experiência, e junto com isso a palavra, muitas vezes. Nesta manhã o Senhor me chamou para orar um pouco mais tarde, pois era feriado, e não ia precisar acordar cedo para todo o meu período de 2 horas de comunhão com Ele. Bem antes de me preparar para sair do trabalho, e porque sinto um tanto desgastado devido a essa maratona maravilhosa, porque eu estava um tanto cansado, e o Senhor me chamou mais tarde para orar. Eu, após ter preparado a primeira mensagem acerca da experiência de transformação de Pedro, o Senhor então me levou a orar, a interceder por um irmão em Cristo, colega de ministério, quando servimos juntos por um período como diácono na casa do Senhor, com muita honra. E ele, que deve ter quase a mesma idade minha, talvez um pouco mais, ele era aposentado pela antiga Excelsa, Companhia de Energia Elétrica aqui do Estado do Espírito Santo. Hoje é EDEP, Companhia Portuguesa, salvo engano. E o nome dele é seu Eli, Diácono Eli. Mesmo aposentado, trabalhava bastante para dar uma vida digna à família. Ali, como diácono, e ainda sendo tesoureiro da igreja que ele congregava, em um bairro vizinho aqui do nosso, aqui de Vila Velha. Mas devido a uma fatalidade, devido a um erro médico, após uma cirurgia de coluna, ele acabou na cadeira de rodas. E, salvo engano, já vai para 4 anos, porque quis Deus que um dia, deve fazer mais ou menos 10 meses, eu encontrasse com a sua esposa aqui próximo na avenida principal do nosso bairro, ou ela me encontrou fazendo uma atividade. E após me cumprimentar, nos conversarmos uns 10 minutos, ela então comentou a respeito do seu esposo, que estava inativo, desanimado, segundo ela, que não tinha ânimo nem que alguém quisesse levá-lo para participar de um culto na igreja, nesse ministério onde congregamos por aproximadamente 24 anos. Já no final de nossa conversa, ela disse que quando quiser, dá uma passadinha lá para lhe fazer uma visita, referindo-se a seu esposo. No momento que, quando ela disse essas palavras, eu nem parei para refletir, só respondi mais ou menos: está bom, sem lhe prometer que eu iria mesmo, porque nessa época eu estava afastado do ministério, por muitas razões. Mais tarde, porém, eu fui refletir naquele convite, quase um desafio para mim, através daquela mulher, após aquele encontro casual, mas que acredito ainda que Deus tem um propósito, pois por aqueles dias eu estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que, aliás, a meu ver, todo cristão verdadeiro deveria ler, reler e conhecê-lo muito bem, pois é um dos livros mais importantes do Novo Testamento para quem deseja conhecer e servir melhor ao Senhor. Pensando nos sinais e nas maravilhas encontrados no livro de Atos dos Apóstolos e nas madrugadas que Deus operou, a maneira que Deus operou pelas mãos dos apóstolos, o Senhor então tocou profundamente no meu coração que aquele encontro com aquela irmã, esposa do diácono Eli, não foi uma casualidade, mas entende? Que foi uma abertura de uma porta para Deus realizar uma grande obra de maravilha. Assim eu creio. Meses depois, quando Deus me fez conhecer o ministério da igreja da Assembleia de Deus Primitivo, no bairro
Alecrim, ali, aqui em Vila Velha, nós até chegamos a fazer uma visita a esse diácono. Fomos acompanhados por João Batista, que é o pastor responsável da igreja, e alguns obreiros dele. Foi uma benção aquela visita, mas apenas levamos uma palavra de ânimo, de conforto para a família. E ficou muito feliz com a nossa visita, porém não houve sequência de atendimento a esse meu amigo. Mesmo porque, devido à fatalidade que houve com a minha fratura do pé da minha esposa, eu que tive que me afastar desse ministério por um período. Mas agora, enquanto eu orava nessa manhã, o Senhor me fez lembrar de um dom espiritual que me mostrou dias antes da abertura desse canal no YouTube, acerca desse irmão que se encontra na cadeira de rodas. Por isso, essa palavra que o Senhor deu a respeito do filho pródigo. Quando eu orava na madrugada 16/8, mês passado, o Senhor falou: quero operar um sinal de ressurreição. Às 5h10 da madrugada. O Senhor mostrou ainda, a seguir falou uma espécie de enigma: cadeira de rodas ou outubro. Quando o Senhor trouxe essa orientação, na hora me veio ele. Não era a ressurreição de um morto, fisicamente, não. Estava falando de alguém que, para ele, o milagre vai ser o ressurgir para a vida. Ele vai ser essa vida inativa, né, quase que vegetando. Ele não pode trabalhar, naquilo que ele mais gosta de fazer, não pode ir para a igreja, está só ali. E segundo o médico não dá esperança, já tentou tomar injeção, vacina caríssima, remédio mais caro pode ir em outro país, mas o médico não dá esperança de cura pelas mãos humanas. Isso foi o que ele falou para nós. E através desse dom, isso mostrava. Isso eu tinha dado orientação também, que é para a gente, antes dessa visita, ainda lá atrás, lá 30 dias para essa visita. E outubro, quer dizer, agora vai começar. E justamente agora, como é que são as coisas? Eu mostrei outro áudio sobre o motivo de oração, que o Senhor vai levantar 20 pessoas para orar ao Senhor. Olha aí, como é que as coisas começam a se encaixar. Entenderam, meus irmãos, como é que são as coisas do Senhor? Por que nós precisamos conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, para que algo possa crescer, algo possa crescer? Um canal igual esse. Então, tudo se encaixa. Para mim, eu estou vendo isso. Então, ore ao Senhor por esse meu amigo, quando você for orar. Eu já coloquei no motivo de oração. E esse grupo aí que o Senhor vai levantar, eu tenho que conversar detalhes com uma colega também, já dei uma dica para mais ou menos sobre esse assunto. Nós estamos orando, de repente Deus quer operar algo extraordinário. Seria um grande sinal, né? Um grande sinal. Porque ele sair dali para trabalhar é milagre, porque os médicos já falaram: olha, nós vamos tentar, o remédio é caríssimo, pode conseguir, mas esperança para você ficar bom. Ele falou que o médico deixou claro que não tinha. A menos que Deus entre com a providência. O mesmo Deus que operou em Atos dos Apóstolos, creio eu, pode operar hoje também, na vida desse companheiro. Então, ore por isso. Eu já botei lá na lista de motivos hoje. Aliás, o motivo vai ser colocado amanhã, motivo de oração de domingo, que a gente sempre vai gravar todos os domingos, motivo de oração. Daí a necessidade de pessoas para orar. Essa obra, ela é grande. Por isso as adversidades são grandes e por isso a necessidade de muita oração. Como Atos 4:31. E tendo orado, movimentou-se o lugar ali, houve um reboliço ali no lugar que orava. Tremeu o lugar que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo, anunciando a palavra, diz Atos capítulo 4, versículo 31. Então, amados, está aí. Eu acredito que essa palavra aqui, ó, versículo 24 do texto que nós lemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E quando Deus me deu essa palavra de manhã, nessa manhã sobre Lucas, o Senhor me trouxe essa palavra e já colocando esse assunto, que esse nosso irmão amigo, ele é como se fosse morto. Ele não está podendo trabalhar mais. Ele não pode sair para pagar suas contas, porque está em cadeira de roda. Ele não pode sair para ir para a igreja. Segundo a esposa dele, um mês atrás, não tinha nem ano para ir para a igreja. Ele era o camarada do tesouro da igreja, era visitável, era um camarada ativo. Então, a vida parou para ele ser sentido. E o Senhor pode fazer o quê? Que ele venha reviver. Ou seja, isso foi um sinal de ressurreição nesse sentido, de alguém reviver para a vida. Para ele vai ser isso, ele vai testemunhar isso. Eu creio que se nós cumprirmos o que o Senhor mostrou direitinho, o pessoal orando, orar uns 30 dias antes dessa visita que vai ser marcada, a partir de nós começarmos a orar, 30 dias depois fazer essa visita. Você nos ajudando em oração também, orar pelo diácono Eli, por essa situação, e ele deseja, estivemos lá conversando com ele, tem vontade de viver, de sair, mas ele entende a dificuldade. E com a oração, seguindo a orientação da palavra, né?
que fala ali sobre ungir com óleo e orar com posição de mãos e o enfermo vai ser curado, eu creio que Deus opera hoje ainda. E com as suas orações ainda vai ser de grande valia por esse assunto. E essa palavra do filho pródigo, né? Que coisa maravilhosa que aconteceu com esse jovem, né? Que estava perdido, estava longe, mas ele caiu em si na situação, voltou para casa, falou, não, eu preciso voltar, porque lá os jornaleiros lá têm abundância, e eu aqui estou padecendo necessidade. Gastou tudo que pegou do pai, toda a herança. E agora ele arrependido volta. E o pai recebe com alegria. E fala isso aqui, porque o meu filho estava morto. Não é que ele estava morto fisicamente, estava morto espiritualmente, estava morto, a vida dele tinha acabado, porque ele podia até morrer fisicamente lá, sem trabalho, ia trabalhar, a pessoa dava comida de porcos para ele, coisa que era abominação aos judeus, e ele era judeu, e estava passando um aperto tremendo, quando ele caiu em si e se arrependeu da sua atitude precipitada e voltou para a casa do pai. Olha aqui, que coisa. Talvez nessa noite tem pessoas que estão longe da casa do pai, que um dia serviram a Deus, tiveram a comunhão, e hoje estão afastados. E nessa noite o Senhor fala ao seu coração, olha, se arrependa. Né? O Pai, que significa Deus Todo-Poderoso, está de braços abertos para receber aqueles que se arrependerem e confessar os seus pecados, reconhecerem que Deus é poderoso para perdoar, para receber de braços abertos na sua casa, para que você volte à comunhão. Olha que mensagem linda, né? Essa é a mensagem do filho pródigo, né? É a mensagem para quem era filho, que tinha tudo nas mãos em casa, estava na casa do pai, mas se afastou, foi aventurar no mundo, né, como muitas pessoas fazem. Mas chega lá no mundo e começa a padecer necessidade, começa a comer comida de porco, passar aperto. Aí ele lembra com tristeza, quando estava lá, e fala, não, eu vou me levantar, vou voltar, porque eu preciso de estar na casa do Pai. Hoje é dia de salvação, porque essa palavra está falando, alguns corações aqui, que já tiveram melhor na casa do Senhor, que hoje está precisando de um renovo, precisando de um conserto, de voltar à casa do Pai, para poder participar de novo da comunhão, das bênçãos de Deus na sua vida. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos, uma boa noite, até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.